Ora viva, vamos então aprender como é que se resolve graficamente um problema de programação linear. Ora, para resolver pelo método gráfico um problema de programação linear é requisito essencial que ele tenha apenas duas variáveis de decisão. Porquê? Porque graficamente nós só podemos representar dois eixos. Neste caso vamos utilizar o x1 para uma das variáveis e outro eixo x2 para a outra variável de decisão. Podíamos pensar, bom, porque é que não podemos fazer também um gráfico com três dimensões? Poder até podemos, mas é difícil fazer a leitura e a representação gráfica a três dimensões, por isso creio que é admissível pensar que esta técnica só é viável para problemas com duas variáveis de decisão. Se tivermos problemas que queremos resolver com mais variáveis de decisão, utilizamos o método algébrico para um número intermédio, poucas variáveis ainda, no entanto, mas para problemas maiores, obrigatoriamente, métodos mais robustos, como a resolução pelo algoritmo do simplex. Bom, então o problema que temos aqui e que formalizamos no vídeo anterior é um problema que tem apenas duas variáveis de decisão e que pode ser resolvido pelo método gráfico. Como é que se resolve facilmente um problema pelo método gráfico? Bom, isto é simples. Em primeiro lugar, olhamos aqui para as primeiras restrições, aquelas que são mais simples, são as restrições de sinal. Ora, que indicam que x1 e x2 têm que ser maiores ou iguais a zero. Ou seja, para cumprir estas restrições, de facto, apenas é necessário restringir os valores de x, 1 e 2, ao primeiro quadrante. Ou seja, só nos interessam os valores que são ou nulos ou positivos. E, de facto, se nós restringirmos apenas ao que está aqui no gráfico, ou seja, para valores de x1 iguais a zero ou superiores, ou valores de x2 iguais a zero ou superiores, de facto, estamos a pensar apenas no primeiro quadrante deste plano. Ok? Então, as restrições de sinal estão automaticamente satisfeitas se nós restringirmos a nossa análise ao primeiro quadrante. Ok? Por aqui já está. Agora vamos às restrições técnicas. Temos aqui duas. A primeira, que é relativa à restrição dos produtos refrigerados. Como é que se representa qualquer restrição? Estas restrições podem ter sinais de maior, menor ou de igualdade. Ora, a primeira restrição que tenho aqui, uma restrição de, eu até vou aqui representar, escrever aqui de novo, aqui em cima, 36x1 mais 12x2 maior ou igual a 1800, para representar qualquer restrição de desigualdade, o que eu necessito, em primeiro lugar, perceber o que é esta restrição. O que é que a restrição graficamente representa? Representa uma área ou acima ou abaixo de uma determinada reta, incluindo a reta. Então, o que está aqui, seja com restrições de maior ou de menor ou igual, o que eu estou aqui necessito saber é que isto representa sempre uma área acima ou abaixo da reta. E, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu tenho que fazer para escolher essa área é de representar a reta, que serve de fronteira. E como é que se representa a reta? É escrever a expressão apenas com a igualdade e representar esta reta que está aqui. Como é que se representa esta reta? Bom, para representar em geral qualquer reta são precisos dois pontos. E eu posso escolher quaisquer dois pontos. Eu podia escolher aqui valores para x1 e substituir na reta e achar os valores de x2. Mas eu quero que os meus pontos sejam úteis em termos aqui do gráfico. Quaisquer dois pontos servem para representar uma reta. Mas eu já fiz aqui o meu gráfico com uma determinada escala e queria que esses pontos estivessem aqui dentro desta escala e que me permitissem, da forma mais célere possível, representar a reta. Como é que eu faço isso? Há dois pontos que são óbvios. É primeiro fazer x1 igual a zero, fazendo x1 igual a zero e substituindo aqui na função, na reta, na equação. Ora, x1 igual a zero, este termo que está aqui, esta parcela, anula-se e fica apenas 12x2 igual a 1800. Ora, isto fica x2 igual a 1800. Esta primeira parcela é zero. 12x2 igual a 1800. O 12 passa para o lado direito a dividir. Então x2 igual a 1800 sobre 12.
Ora, 1800 sobre 12 é 150. E já está. O primeiro ponto já foi encontrado. O segundo ponto, e porque eu quero e considero que é mais rápido encontrar os pontos onde a reta cruza com os eixos, quer o eixo horizontal das abscissas, quer o eixo vertical das ordenadas, se eu fizer a determinação dos pontos que têm exatamente este ponto que está aqui, o ponto 0, 150, é o ponto que indica onde é que a reta cruza com o eixo dos y, ou seja, tem coordenada x1 igual a 0 e a coordenada x2 é 150. Alguns por aqui, vou aqui assinalar. Então é este ponto que já determinamos é este ponto que está aqui, ora, de coordenada 0, 150. Ou seja, este é o ponto que está aqui determinado. Agora, eu queria encontrar o ponto onde ela cruza com o eixo do x, para traçar uma reta rapidamente. Então, ora, um ponto onde ela cruza aqui no eixo do x1, o eixo aqui do x1, ora, é o ponto onde a coordenada do x2 é 0, a ordenada é 0. Então, basta colocar aqui um 0. Se eu for determinar o ponto onde obrigatoriamente o x2 é 0, eu fico a saber onde é que ela cruza no eixo do x1. Como é que isso se faz? Epá, da mesma forma. Colocamos aqui o x2 igual a 0, metemos aqui x2 aqui em cima, igual a 0. Isto faz anular esta segunda parcela e fica apenas 36x1 igual a 1800, de onde x1 igual a 1800 sobre 36, que é 50. Ok? Desta forma, encontramos já os dois pontos. Então, vamos já lá representar este ponto. x1 igual a 50, é aqui. E x2 igual a 0. Então, é exatamente este ponto que eu devo aqui representar. O ponto 50, 0. Então, eu sei que esta restrição tem como linha que a define a linha que passa por este ponto e por este ponto. Vou então aqui traçar uma reta. Ter uma linha contínua. Está. E vou desenhar a reta. Ok, já está. A primeira reta já está desenhada. E agora interessa-me, porque a restrição não é só a reta, é uma área acima ou abaixo da reta. A área, como é que se define? Só há aqui duas alternativas. Ou é a área para um lado da reta, ou é a área para o outro lado da reta. Eu costumo dar esta indicação rápida. Quando o coeficiente associado ao x2, ou seja, ao eixo vertical, quando o coeficiente que está associado ao x2 é positivo, que é o caso, 12 é positivo, então podemos ler diretamente a área a escolher pelo sinal de inequação. A inequação tem o sinal de maior ou igual. Maior ou igual. Ora, quando o coeficiente aqui é positivo, é só ler este sinal, maior ou igual. Então, quer a área maior significa para cima. Então, vamos escolher a área para cima. Vou pôr aqui umas setinhas indicando que eu pretendo a área deste lado. Ok? Vocês podem perguntar ou pensar, então, e quando o coeficiente não é positivo, é negativo? Bom, quando é negativo significa que, em vez de ter escolhido por um lado, escolhia para o outro lado. É o sinal, lê-se o sinal de forma inversa. Se está maior, eu coloco para baixo, é menor. Ok? Habitualmente, aparecem sempre aqui coeficientes positivos. E dá origem a que os alunos fiquem com a sensação errada de que o sinal que está aqui, quando é maior, é sempre para cima, quando é menor, é sempre para baixo da reta. Isso é verdade, desde que o coeficiente seja positivo. Se for negativo, o coeficiente aqui do x2 é exatamente o contrário. Ok? Bom, então já temos aqui a área definida, até agora, a área definida e tomando em consideração também as restrições de sinal, a área até agora que cumpre as restrições de sinal. E a primeira restrição é esta área que eu vou identificar aqui, delimitar, não vou aqui escrever nada, mas estou a percorrer a área para a direita, aqui
sobre a reta ou à direita da reta e depois para cima, esta área toda, excluindo este triângulo retângulo que está aqui. Ok? Bom, vamos agora traçar a segunda. Vamos traçar a segunda restrição. Como podem ver, isto faz muito rapidamente. Ora, a segunda restrição é 12. Deixa-me pôr aqui a escrever. 12x1 mais 24x2 maior ou igual a 1200. Eu podia ter escrito logo com a reta. Ora, 24x2 igual a 1200. Ora, da mesma maneira, faz um T. E agora já sei que os dois pontos que eu pretendo desenhar são aqueles pontos que intersetam com os eixos. Então, basta pôr aqui um 0 e um 0 aqui. E agora achar estes pontos. Quando x1 é 0, entendo aqui x1 igual a 0, 24x2 igual a 1200. Então, x2 é igual a 1200 sobre 24, que dá 50. O outro ponto obtém-se fazendo x2 igual a 0. Ora, se fizer x2 igual a 0, esta parcela aqui anula-se e fica 12x1 igual a 1200, x1 igual a 1200 sobre 12, que dá 100. E já está o segundo ponto identificado. Vamos agora representar estes pontos e traçar a reta. Ora, o primeiro ponto, o ponto de coordenadas. x1 igual a 0 e x2 igual a 50. Então, é o ponto que fica aqui. 0,50. Está aqui, ponto 0,50. O segundo ponto tem de coordenadas x1 igual a 100 e x2 igual a 0. Então, é este ponto aqui, 100, 0. E agora vamos representar a reta. Está aqui. Ora, o ponto é sim. Já está identificada também a segunda restrição. E agora, qual é a área que interessa? Vamos ver aqui a restrição. O coeficiente é positivo, então lê-se diretamente aqui do sinal. Maior ou igual, a área que nos interessa é a área para cima. E, neste caso, já temos identificado qual é a área que nos interessa para, como conjunto de solução admissível para o nosso problema. Ou seja, é esta área que eu estou a assinalar aqui. Ou seja, esta área toda deste lado. Vou colocar aqui esse é o conjunto de soluções admissível. Todo este conjunto é o nosso conjunto que contém as soluções admissíveis para o nosso problema. Ora, qualquer ponto, qualquer solução que se encontre dentro deste espaço satisfaz todas as condições. Como é óbvio, nem todos terão o valor mínimo da função que eu pretendo otimizar. E, dada a circunstância de isto ser um problema de programação linear, de ter uma estrutura muito específica, nós sabemos que a solução ótima não vai ocorrer num ponto interior, vimos isso em aula, mas sim num ponto exterior, sobre este limite do conjunto de soluções admissíveis. E sabemos mais, não vai ocorrer em qualquer ponto aqui sobre esta fronteira. Sabemos que não vai acontecer, por exemplo, aqui, no meio a meio deste segmento de reta, nem deste, apenas. Sabemos que, dada a circunstância de ser um problema de programação linear, as soluções que nos interessam, os candidatos, ótimo, serão estes vértices que eu estou aqui a assinalar. O ponto 0,50, 0,150, o 100, 0, e este ainda não determinei. Ainda não determinei as coordenadas deste ponto que está aqui. Vou ter que o fazer. Mas sei que a solução, a resposta ao meu problema, terá que passar
por um destes pontos. Ou em múltiplos pontos. Já agora, também convém fazer esse caso excepcional. Se eu tiver como soluções ótimas um ponto e o outro, dois em simultâneo, duas soluções ótimas em vértices adjacentes, significa que qualquer ponto neste segmento de reta, ou seja, uma combinação linear entre estes dois pontos, é também uma solução ótima para o problema. Isso é um caso excepcional. Mas estava a dizer que para determinar o ótimo do problema, desenhada a área, identificados os vértices que são os candidatos às soluções ótimas. O que eu agora necessito de fazer é escolher qual destes pontos é a solução ótima para o meu problema. E para fazer isso, há duas formas distintas de o fazer. Mas, em primeiro lugar, antes de passar a essa fase, vamos encontrar aqui as coordenadas para este ponto. Eu para já vou designar estes pontos por, este vou chamar S1, a este que ainda falta determinar vou chamar S2, a este ponto que já está determinado as coordenadas vou chamar o S3. Ok? E agora vou apagar aqui isto para ganhar algum espaço. Já está. Então, vamos pôr aqui, para já, achar as coordenadas do S2. Como é que se encontram as coordenadas do S2? Bom, o S2 é o ponto que é um ponto que resulta analiticamente da interseção das duas retas das restrições. Ora, eu sei sei quais são as retas. 36x1 mais 12x2 igual a 1800, para a primeira restrição, e a segunda, 12x1 12x1 mais 24x2 igual a 1200. Vamos resolver então este sistema de equações lineares para determinar qual é o ponto que está na interseção destas duas retas. Ora, eu posso resolver este sistema ou pelo método de substituição, fazendo primeiro a explicitação de uma das equações em ordem x1 e depois substituir na outra, ou utilizando matrizes, e eu vou fazer aqui um processo mais expedito. Ora, como estou a ver aqui 12, 24, são múltiplos, eu sei que se multiplicar, por exemplo, 12 por menos 2, ou seja, pegar na primeira linha e multiplicá-lo por menos 2 e somar a de baixo, desta soma, eu anulo logo aqui a variável x2 e posso achar depois logo diretamente o valor de x1. Façamos isso. Então, menos 2 vezes 36 dá menos 72, menos 72 mais 12 dá menos 60x1. Menos 60x1. Ora, menos 2 vezes 12 dá menos 24, com 24 anula o x2. E ficamos aqui com menos 2 vezes 1800 dá menos 36.000, menos 36.000, menos 36.000 mais 1200, ora, menos 36.000 dá menos 24, menos 2.400. Ora, de onde x1 é igual a, os dois negativos, a 2.400 a dividir por 60, ora, isto dá 40, o valor exato, inteiro. Então já sei que o x1 é 40. Ou seja, posso já pôr aqui o valor de x1. x1 é 40, ok? Aqui a ver, o gráfico corresponde exatamente o ponto, passa no ponto da precisa 40.
Vamos então agora achar o x2. Ora, para achar o x2, já que temos o valor de x1 determinado, basta substituir em qualquer uma das restrições. Sendo a de baixo que tem coeficientes mais baixos. Então, x2, vamos tomar a primeira, substituir aqui 12 vezes x1, 12 vezes 40, mais 24x2, igual a 1200. Então, ora, 12 vezes 40, 480, vai ficar 24x2 igual a 1200, estou já a passar para o outro lado, menos 480, fica x2 igual a 1200 menos 480 a dividir por 24, ou seja, 30. Ou seja, a segunda coordenada é 30, o que já devíamos suspeitar. Aqui não, o gráfico não está assim um pouco, que é 30, que é 40. Ok? Já temos aqui as coordenadas então do ponto S2. Ora, feitas as considerações, sabemos que a solução ótima para o nosso problema terá que resultar de uma destas soluções, ou o S1, ou o S2, ou o S3. Eu vou listar aqui as três soluções. S1 com coordenadas 100, 0. S2 tendo coordenadas 40, 30. E, por sua vez, S3 com coordenadas 0, 150. Ok. Agora, de que forma é que eu posso determinar qual delas corresponde à minha solução ótima? Atenção, podem ser até duas em simultâneo, quando ocorrer uma situação daquelas em que temos múltiplas soluções para o problema. Mas qual delas é que corresponde ao valor ótimo? Ora, eu aqui posso seguir dois caminhos. Posso escolher a solução analisando a minha função objetivo, olhando para a função objetivo e de duas maneiras. A primeira é fazendo cálculos sucessivos para o valor de z em cada uma das soluções. Ora, se eu fizesse aqui o cálculo do valor de z para cada uma das soluções, eu vou determinar, ora, para a primeira solução, ou seja, a solução em que x1 é igual a 100 e x2 igual a 0, ou seja, que significa utilizar apenas a viatura do tipo A e não utilizar a viatura do tipo B. Ora, com x1 igual a 0, a 100 e x2 igual a 0, o resultado final é 1200 vezes 100, o custo seria de 120 mil. Ok? Substituir aqui no x1 por 100 e no x2 por 0. Ora, este é o custo associado à primeira solução, a S1. Para a segunda solução, 40 para o valor de x1 e 30 para o valor de x2. Neste caso, utilizamos as duas viaturas. Então, 1200 vezes 40 mais 480 vezes 30. Ora, temos um custo de 62.400 euros. Já para a terceira solução, o custo é apenas realizado pela viatura tipo B. 0 aqui e 150 na segunda viatura. 480 vezes 150 e temos 72 mil. Ora, como já fiz aqui o cálculo do valor de Z para cada uma das soluções, olhando este valor de Z, como o objetivo é de minimização, devemos escolher o valor mais baixo. Neste caso, não há dúvida que a solução ótima é a solução que está aqui associada ao S2. Ou seja, a solução ótima para o nosso problema era realizar 40 viagens
utilizando a viatura tipo A e 30 viagens com a viatura tipo B e obtendo um custo mínimo de 62.400 euros. Okay? Esta era uma forma de resolver. A segunda envolvia olhar aqui para a função objetivo e representar graficamente essa função objetivo. Ora, essa função objetivo, esta função que está aqui, eu vou aqui escrevê-la, só para que possa ilustrar aqui alguns conceitos. Esta expressão que está aqui, x2, que é 1200x1 mais 480x2, tendo aqui o valor de z. Se olhar isto de uma forma simples, o que esta expressão, que esta equação representa é uma reta. Temos aqui o valor de z, que não está definido, pode ter um valor mais alto, mas é uma constante. Pode ter um valor mais alto, um valor mais baixo, tanto faz. Mas o que está aqui analiticamente não deixa de ser uma reta. E sendo uma reta, terá um declive e pode ser representado aqui no gráfico, definindo naturalmente um valor de z. Então, se eu definisse aqui o valor de z igual a zero, ou seja, o que é que eu estava a representar? Se eu fizesse aqui z igual a zero, o que eu iria aqui representar é uma reta que identifica todos os pontos, todas as soluções que têm um custo igual a zero. Neste caso, nós sabemos que não são viáveis porque o custo mínimo que nós fomos encontrar foi de 62.000, cumprindo as restrições. Se eu fizesse z igual a 62.400, eu iria obter uma reta que interseta todos os pontos deste espaço de soluções que têm um custo de 62.400. Iria tocar obrigatoriamente neste ponto que está aqui, que nós achamos como ótimo. Ou seja, definindo aqui um valor de z, eu vou obter uma linha que representa o conjunto de soluções que tem igual custo. De certa forma, é uma linha que se considera uma isolinha, uma linha que une pontos que têm o mesmo atributo, neste caso é um custo. Para que eu possa desenhar uma reta de função objetivo rapidamente e depois conseguir movimentar essa reta para cima e para baixo, porque a única variação que ocorre quando eu modifico o valor de z para cima ou para baixo, quando eu movimento este valor de z para cima e para baixo, a única coisa que eu vou fazer é vou subir a reta ou descer a reta, mas o declive permanece igual. Porque a relação entre os coeficientes de x1 e x2, ou seja, o C1 e o C2, estes coeficientes associados às variáveis de decisão, permanecem iguais. Quando isso acontece, significa que a reta permanece com o mesmo declive, simplesmente estou a adicionar aqui, a fazer subir a ordenada na origem ou a descer a ordenada na origem, ou seja, estou a transformar, fazer uma deslocação na vertical apenas dessa reta. E então, como é que, de uma forma rápida, eu consigo desenhar aqui uma reta que representa, de uma forma geral, a inclinação da função objetivo? Do seguinte modo. Ok? Vamos imaginar que eu vou dar aqui um exemplo. Imaginem que eu queria desenhar esta função objetivo, esta inclinação da função objetivo, mas com uma reta que passa aqui pelo ponto 100. Ou seja, eu vou colocar aqui x2. O x2 da função objetiva eu quero que seja 100. E agora, se eu quero desenhar uma reta, mas agora vou desenhar a reta assim, mais inclinada, com uma inclinação mais suave, como? Preciso determinar o valor de x. Também na função objetivo. E para esse efeito, eu costumo utilizar aqui uma expressão mais expedita, que é a seguinte. Ou seja, pego no valor. Isto é um bom exercício até para quem quiser determinar analiticamente esta expressão. É um bom exercício para experimentar.
Mas eu vou só dar aqui o resultado final, porque o objetivo aqui é representar rapidamente uma reta da função objetivo em situações de resolução destes tipos de problemas pelo método gráfico. Então, define-se em primeiro lugar o valor onde eu quero desenhar a minha função objetivo e depois divido esse valor por, e agora, C1 a dividir por C2. O que é o C1 e C2? São os coeficientes associados à função objetivo. Ou seja, isto no fundo tem algo que está relacionado com o declive da reta, neste caso, C1 sobre C2 é o simétrico do declive da reta. Uma reta decrescente, os valores são positivos, é o simétrico do declive. Então, C1 a dividir por C2, 1200 a dividir por 480, ou seja, 1200 a dividir por 480, dá 2,5. Significa que se eu dividir 100 por 2,5, vou obter o valor para o qual eu necessito como segundo ponto para representar a minha reta da função objetivo. Então, 100 a dividir por 2,5, ora, 100 a dividir por 2,5 dá 40. Ou seja, significa que o x1 da função objetiva é 40. Quando eu defini o x2 igual a 100, significa que eu quero desenhar uma reta da função objetiva que começa aqui no ponto 100, porque é útil. A minha escala é exatamente aqui a meio da escala. Significa que está bem visível. Uma reta da função objetivo que interseta aqui o ponto 100 tem que ter como valor de x1 vai intersetar o x1 no ponto 40. Então, vamos desenhar essa reta. Ora, como isto é uma reta da função objetivo, não é uma reta das restrições, eu até vou desenhá-la tracejado. Vou escolher aqui tracejado. Ok? Então eu sei que com x2 igual a 100, o x1 tem que ser 40. Então, 100 e 40. Então, esta reta que eu acabei de representar, tracejado, representa a minha função objetiva. O que é importante nesta reta não é se ela cruza aqui no ponto 100, se cruza no ponto 140, que eu podia ter escolhido aqui outros valores arbitrários. Simplesmente a reta ia ficar mais para cima ou mais para baixo. O que interessa é o declive desta reta. E agora vejam o seguinte. Como é que eu utilizo esta reta para escolher ou identificar qual é a minha solução ótima? Eu, neste caso, já sei pelo outro método que é o ponto S2. Mas vejam o seguinte. Esta reta que está aqui a tracejar identifica quais os pontos que estão associados a um determinado valor de custo. E tenho que deslocar esta reta, mantendo o declive, para cima e para baixo até cruzar, coincidir com o meu conjunto de soluções admissíveis. A reta que eu acabei de desenhar, neste caso, como vocês veem, não interseta o conjunto de soluções admissíveis. Ela está aqui em baixo e o meu conjunto de soluções admissíveis está aqui em cima. Ou seja, isto significa que não há nenhuma solução que permita dar um custo, que eu não sei exatamente nesta reta, mas sei que esta reta de função objetivo não tem nenhuma solução admissível, porque as soluções admissíveis só estão aqui dentro deste conjunto S. Então o que é que eu devo fazer? O que eu devo fazer é deslocar esta reta para cima e para baixo. Quando eu quero maximizar um problema, eu tenho que deslocar, procurar o ponto mais alto onde esta reta interseta o conjunto de soluções admissíveis. Quando eu quero minimizar, eu tenho que encontrar o valor mais baixo onde esta reta interseta o eixo do Z, neste caso do x2. Então vejam o seguinte, eu gosto de deslocar esta reta e vejam o seguinte. Eu, neste caso, a reta está dentro do conjunto de soluções admissíveis. Significa que todas estas soluções são admissíveis. São soluções, então, válidas. Mas eu quero minimizar o meu objetivo. Então o que eu tenho que fazer é tentar deslocar esta reta o mais para baixo possível, mantendo-me dentro do conjunto de soluções admissíveis. Ora, se eu continuar aqui a descer,
esta reta, se eu a prolongasse aqui, ia descendo, e agora vou descer ainda mais. Neste caso, eu vou tentar levar aqui uma situação até limites. Reparem que eu agora já tenho aqui soluções que já fugiram do conjunto de soluções admissíveis e ao tentar fazer descer ainda mais a minha função objetivo, o último ponto onde eu ainda consigo descer a função objetivo, mas ainda consigo apanhar algum ponto do conjunto de soluções admissíveis, é exatamente naquele ponto que eu tinha identificado há pouco, no ponto S2. Então este ponto, porque se eu descer um pouco mais, vou tentar ainda minimizar o custo, é o que minimiza o custo, mas não tenho nenhuma solução admissível porque as restrições não são verificadas, não são satisfeitas. Perguntarão, então e neste ponto que está aqui? O outro ponto que era candidato. Bom, este ponto que está aqui, de facto, também é uma solução admissível. Mas o custo que está associado, se eu prolongasse aqui a reta, ainda era muito elevado. Eu ainda consigo fazer melhor. Então, eu vou tentando descer a função objetiva, aproximá-la aqui da origem, até que não consiga mais cumprir ou satisfazer o conjunto de alguma solução do conjunto de soluções admissíveis. Onde é que isso acontece? Por último, neste ponto que está aqui. Onde se fosse um problema de máximo, o meu objetivo era fazer subir o máximo da reta, afastá-lo da origem, a reta. Neste caso, como o problema é de mínimo, eu tenho de aproximar esta reta o máximo da origem, verificando onde é que ela deixa, qual é o último momento onde ela deixa de ter soluções admissíveis. Onde isso aconteceu, neste caso, foi aqui. Então eu sei que a solução S2 é a solução ótima. Esta é outra forma um pouco mais conceptual de determinar a solução ótima. Não há aqui este método é um bocadito mais elaborado, mas imaginem uma situação onde vocês têm múltiplas soluções e necessitam de estar a repetir este cálculo que está aqui, substituir para todas as soluções potenciais candidatas ou as soluções candidatas ao ótimo e tinham que fazer este processo várias vezes. Utilizando aqui a inclinação da função objetivo, vocês conseguem achar logo qual é a solução que é ótima e só depois calcular o valor de D. De qualquer maneira, ficam aqui a referência a estes dois métodos, porque nunca é demais saber resolver um problema de várias formas alternativas. Então, para concluir, quando têm que fazer a resolução gráfica de um problema de programação linear, a primeira coisa que têm que fazer é representar graficamente as restrições. E para representar graficamente as restrições, transformamos-nos em igualdades e achamos os pontos onde essas restrições, na forma da reta, cruzam com os eixos e representamos, depois selecionando a área acima ou abaixo. Depois tomando a função objetivo ou substituindo logo os valores das funções candidatas na função objetivo e em resultado do objetivo, de maximização ou minimização, escolhemos ou o valor mais alto ou o valor mais baixo, de acordo com o objetivo. Outra forma de o fazer é desenhar uma função objetivo arbitrária e fazendo subir ou descer essa função objetivo, tentando determinar qual é o último ponto onde a função deixa ou vai deixar de tocar ou coincidir com o conjunto de soluções admissíveis. É nesse ponto então onde ocorre a função, a solução ótima do problema.